Na Letras, atualmente, nós temos dois tipos de materiais. Uma versão para o professor e uma versão para o estudante. Então, a cada novo tema que a gente produz, nós produzimos uma versão para os dois, sempre alinhados ao conteúdo proposto e aos objetivos pedagógicos. Então, essa é a carinha do nosso material, pensando na grade multigênero para o estudante. Então, nesse caso, eu trouxe um exemplo de um material de conto de mistério. O tema é Desvendando o Mistério em Porcelana. Logo de início, a gente tem um índice, né, que faz a referência de onde está cada seção, em qual página, a gente tem a ficha técnica. E logo, em primeira instância, o material ele traz uma definição do gênero que está sendo trabalhado. Como a grade multigênero vai poder trabalhar diferentes gêneros textuais, a gente sempre situa o estudante que está sendo esperado dele em relação à estrutura. Logo em seguida, a gente tem aqui, nesse caso, o aprofundando. Mas os materiais, eles podem ter uma ou duas sessões explicativas, podem ser intituladas como Tome Nota, Extra Extra ou Aprofundando. E essas etapas, elas podem explorar características importantes do gênero, algum ponto sobre a temática e elementos essenciais para a escrita do texto. Nesse caso, a autora escolheu utilizar a sessão aprofundando, e nesse caso essa sessão ela vai ter o objetivo de orientar os estudantes sobre como criar um conto de mistério, destacando a importância de observar detalhes, de fazer perguntas, de organizar as ideias, tudo isso para construir uma resolução envolvente e um conto que seja cativante. Além disso, o material do estudante, ele sempre traz essa etapa de planejamento de texto. É uma página com um passo a passo do planejamento para ser preenchido, detalhando sempre o que é esperado, né, em relação a cada etapa do texto, especificamente para aquele gênero, seguida também de uma versão em branco formatada para impressão. E logo no final, a gente tem aí as referências bibliográficas. Agora, essa é a carinha do material do professor, a gente também tem o índice, a ficha técnica, as características do gênero, mais diferente do material do estudante, o material do professor vai reunir as seções apresentadas no material do estudante em uma única página, que é essa aqui. Então, aqui a gente vai ter alguns comentários que explicam a intencionalidade pedagógica dos textos e vão oferecer sugestões de metodologias de mediação. Então, nesse caso, como no material que eu mostrei só tinha a sessão aprofundando, a gente tem aqui uma explicação da sessão e uma sugestão de mediação a respeito do que foi dito no texto do material do estudante. Ponto importante. Aqui vocês sempre terão um link para direcionar para o material para o estudante, né? Logo em seguida, a gente tem a sessão da atividade prática, que vai trazer uma sugestão de atividade para ser trabalhada em sala. Olhando para o gênero conto, aqui a gente tem uma sugestão de atividade. Nesse caso, é para a exploração dos personagens em contos. Logo em seguida, a gente tem a sessão e a etapa de planejamento, que no caso do professor é um pouco diferente da versão do estudante, que vem só aquelas caixinhas. Então, a gente conta aqui com duas páginas. A primeira, que é essa aqui, que a gente vai ter orientações mais gerais, e a segunda, que eu vou passar aqui para vocês agora, e fazer uma pausa dramática também, que a gente tem um comentário específico direcionado para a proposta. Então, aqui há uma sugestão que exemplifica como planejar o texto com base nessa proposta com estudante. E, por fim, a etapa de planejamento, assim como a do estudante, fica disponível aqui para vocês e na versão da impressão também.